Você já percebeu que a maioria dos seus problemas começa quando você não consegue impor limites? É quando você diz sim querendo dizer não. É quando você responde críticas que não mereciam resposta. É quando você se explica demais para quem já decidiu não te entender. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Como aprender a dizer não sem culpa. Como escolher o silêncio certo e evitar o desgaste desnecessário. Como proteger sua energia das pessoas que testam seus limites. E como começar essa nova semana com mais respeito, mais leveza e mais paz interior. Olá, meu querido ouvinte do Minuto de Reflexão. Esse vídeo que você abriu é o nosso especial de boa noite. Uma seleção tranquila das mensagens mais marcantes do Minuto de Reflexão e do Minuto com Deus, feita para acalmar a sua mente ao fim do dia. Se você está procurando o Minuto de Reflexão inédito de hoje, é só clicar no link do vídeo que vai estar no comentário fixado, aqui embaixo. Agora, relaxe, respire e aproveite essa seleção, porque foi preparada com muito carinho. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe. Agora, deixa eu te falar. A sua maior prisão talvez não esteja nas correntes que os outros colocam em você, mas nas correntes invisíveis que você mesmo aceita carregar. Correntes feitas de respostas que você não precisava ter dado, de sims que você nunca quis dizer, de conversas que nunca deveriam ter ocupado sua mente. O problema é que a gente vive tentando se explicar, tentando agradar, tentando provar o tempo todo que é educado, que é gente boa, que não está sendo grosso. E nessa de querer parecer bonzinho, você vai se desgastando, se apagando, se sabotando. Chega uma hora que você precisa entender. Nem tudo merece resposta. Nem todo pedido merece um sim. Responder a tudo é cansativo. Dizer sim para todo mundo é desgastante. E no fim, quem paga a conta é você. Porque quando você diz sim para o que não queria, você está dizendo não para si mesmo. E quando você responde a provocações, a indiretas e a críticas que não levam a nada, você está entregando seu foco e sua energia para quem não merece. Sabe por quê? Porque existe um tipo de gente que se alimenta do seu desgaste. Eles cutucam, provocam, testam, e quando você reage, é como se você desse exatamente o que eles queriam, a sua atenção. A sua energia desgastada vira combustível para o jogo deles. E olha, eu preciso te falar a verdade. A vida não vai ser leve para quem insiste em carregar tudo. Não dá para viver tentando resolver cada conflito, responder cada comentário atravessado, agradar cada pessoa. Você vai acabar drenado, ansioso e com a mente lotada de coisas que não te acrescentam nada. Existe uma habilidade muito importante que você precisa desenvolver: a arte de dizer não e a sabedoria de ficar em silêncio. Parece simples, mas não é, porque desde cedo a gente aprendeu a mascarar conflitos. A gente cresceu ouvindo frases como: não seja grosso, seja educado, não deixe ninguém chateado. Resultado, você evita confrontos a qualquer custo e quando precisa se impor, trava. E o pior é que, infelizmente, tem muita gente que se aproveita disso quando percebe isso em você. Gente que testa seus limites todos os dias, no trabalho, na família, nos relacionamentos. Pessoas que avançam um pouco hoje, um pouco amanhã, até que quando você se dá conta, já não tem mais energia e nem coragem para colocar um basta. E o que acontece com você depois disso? Você vai para a cama e não consegue dormir, porque fica revivendo a cena.
fica se culpando por não ter dito o que queria e fica ansioso, antecipando o próximo encontro com aquele folgado. Isso tem nome: ruminação emocional. É quando a sua mente fica presa, mastigando os mesmos pensamentos de arrependimento e ansiedade. E sabe o que acontece quando você vive assim? O seu corpo paga a conta. O estresse vira seu companheiro diário. Sua saúde mental vai para o limite. E até o seu corpo começa a sentir os efeitos. Dores, ansiedade, insônia. Por isso eu te digo, saber dizer não e escolher o silêncio não é grosseria, é autocuidado. É você desenhando a linha do respeito. É você mostrando para o mundo e para si mesmo que tem limites, que a sua paz não está à venda e que a sua energia não é moeda de troca barata. Sabe, quando você não se impõe, quando não coloca limites, o seu cérebro registra isso de uma forma muito mais profunda do que você imagina. Não é apenas uma questão de ficar chateado. A ciência mostra que o nosso cérebro tem mecanismos que ficam o tempo todo avaliando a nossa posição em relação às pessoas ao nosso redor. Se estamos por cima, iguais ou por baixo. Mesmo que, obviamente, diante de Deus, estejamos todos no mesmo lugar, pois ninguém é melhor do que ninguém. A nossa mente, às vezes, cria essa associação. Quando você aceita algo que te fere, quando não consegue dizer não, ou quando reage sempre no impulso, o seu cérebro entende que você está numa posição inferior. E isso gera estresse, abala seu humor, e isso abre espaço para a ansiedade tomar conta. É por isso que você se sente inseguro, com o coração acelerado, antecipando conversas que ainda nem aconteceram. O estresse contínuo derruba a sua saúde física e mental. Ele desgasta o seu corpo, enfraquece sua imunidade, afeta seu sono e até a forma como você pensa. Quanto mais você deixa os outros definirem seus limites, mais a sua mente entra nesse ciclo de submissão e desgaste. Por isso eu digo, aprender a dizer não e escolher o silêncio é mais do que atitude. É um ato de cura para a alma e para o corpo. Mas vamos deixar claro uma coisa. Silêncio não é covardia e não é aceitar injustiça. Silêncio é sabedoria. É escolher não se perder em discussões inúteis. É não entregar a sua energia para conflitos que não mudam nada. É a inteligência de entender que, em certas batalhas, mesmo vencendo, você sai perdendo, pois você está entrando em um jogo que não tem fim. Comece a respeitar seus limites e você sempre terá essa voz na consciência que te fará refletir a cada situação. A minha paz vale mais que agradar alguém que não respeita meus limites. A verdade é que muita gente sofre porque não consegue equilibrar esses dois extremos. Ou diz sim o tempo todo e se anula, ou explode, fala mais do que devia e depois se arrepende. Mas existe um caminho de maturidade entre esses dois polos, o caminho do domínio próprio. Domínio próprio é aquele segundo a mais antes de responder. É aquele momento em que você respira fundo e decide se realmente vale a pena gastar sua energia naquela conversa. É o poder de não cair no jogo dos outros. E olha, esse é um aprendizado que pode transformar completamente a sua vida. Porque quando você aprende a escolher seus nãos, quando você aprende a proteger seus silêncios, você começa a ter clareza sobre o que realmente importa. Você deixa de ser refém das expectativas externas e começa a viver de acordo com os seus valores. Mas eu sei que você pode estar pensando, tá, mas como eu faço isso na prática? E eu quero te dar um caminho aqui. Sempre que você estiver diante de uma situação, faça perguntas simples a si mesmo.
Aceitar isso fere meus valores ou meu respeito por mim mesmo? Aceitar isso me tira do caminho da vida que eu quero construir? Aceitar isso vai consumir a minha paz sem trazer nada em troca? Se a resposta for sim, então a resposta para a situação é não. Claro, dito com educação, um não dito com firmeza, mas é um não. E quando se trata de responder provocações, críticas e indiretas, a regra é a mesma. Pergunte a si mesmo se aquela resposta vai construir ou apenas desgastar. Se for só desgaste, escolha o silêncio. O silêncio, nesses casos, não é ausência de opinião, é presença de sabedoria. O próprio livro de Provérbios diz que até o tolo é considerado sábio quando sabe calar. Tanto o não quanto o silêncio são formas de respeito. Respeito por você mesmo, pela sua saúde mental, pelo seu tempo e pela sua paz. Cada vez que você consegue se posicionar sem se culpar, cada vez que você consegue se calar sem se sentir fraco, você está mostrando para si mesmo que aprendeu a conduzir sua vida e não a ser conduzido pelas pressões externas. Esse é o verdadeiro poder. Não é sobre gritar mais alto, não é sobre vencer na marra, é sobre viver com consciência, escolhendo as batalhas que valem a pena e deixando no chão aquelas que só querem te arrastar para baixo. O que pouca gente percebe é que, ao responder tudo, você está entregando o controle. Cada provocação que te tira do eixo mostra que quem domina a sua paz não é você, mas o outro. É como se você colocasse a chave do seu coração nas mãos de quem não sabe cuidar. Você já viu como algumas pessoas parecem prosperar justamente quando conseguem te tirar do sério? Elas jogam uma palavra atravessada, lançam uma ironia, fazem uma crítica velada e quando você reage, é como se você desse a elas o prêmio que elas estavam esperando, a sua atenção, a sua energia, a sua irritação. Mas e se em vez de reagir você observasse? Se em vez de cair na armadilha, você respirasse fundo e dissesse para si mesmo: isso não merece a minha resposta. O que aconteceria? Você manteria o controle, você preservaria a sua energia, você mostraria para si e para os outros que a sua paz não está em jogo em qualquer disputa pequena. Isso não significa se calar diante de tudo. Existem momentos em que a sua voz é necessária, em que o não precisa ser dito com firmeza. Mas existe uma sabedoria ainda maior em discernir quais batalhas valem a pena. Nem todo barulho precisa ecoar dentro de você. Nem toda crítica precisa virar explicação. Nem toda ofensa precisa gerar revanche. Esse discernimento é um treino. É como fortalecer um músculo. No começo, a vontade é responder, é justificar, é mostrar que você tem razão. Mas quando você aprende a escolher o silêncio, descobre uma leveza que parecia impossível. E essa leveza muda tudo. Muda a forma como você olha para os conflitos. Muda a forma como você enxerga as pessoas. E principalmente, muda a maneira como você se enxerga. Porque você deixa de ser alguém que vive apagando incêndios e passa a ser alguém que sabe quando acender e quando apagar. Olha para o exemplo de Jesus no deserto. Ele foi confrontado diretamente pelo inimigo, colocado à prova, provocado em sua fome, em sua fé e até na sua identidade. E como ele respondeu? Não foi com discursos longos, não foi com justificativas emocionadas, não foi tentando convencer o diabo do que ele era. Jesus tinha a palavra de Deus na ponta da língua e respondeu somente com ela. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Em meio a uma discussão, a nossa vontade é debater com as nossas próprias palavras, como se elas pudessem produzir justiça,
como se elas fossem resolver o conflito ou trazer paz. Mas o próprio Jesus mostrou que a verdadeira autoridade está em falar o que vem da palavra. É por isso que eu digo, se preencha da palavra de Deus todos os dias. Não espere o conflito chegar para então tentar buscar força. Quando você se alimenta da palavra, ela se torna o seu refúgio e a sua resposta. E eu sei que é difícil. A rotina está pesada, muita gente trabalhando dobrado, correndo atrás do sustento, mal tendo tempo para respirar. Mas é exatamente por isso que esse canal existe, para ser um lugar onde você pode encontrar uma reflexão nova, uma palavra de paz e sabedoria todos os dias. É bom ter você nessa corrente de motivação e saúde mental. Vamos crescer juntos, dia após dia, fortalecendo a mente e o espírito. Jesus nos ensinou, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Isso é clareza, é firmeza, é maturidade. É aprender a ser direto sem ser grosso, a ser firme sem ser agressivo. Quando você fala sim, que seja de verdade. Quando você fala não, que seja com segurança. Tudo além disso só complica. Só abre espaço para mal-entendidos e desgastes desnecessários. Eu sei que no meio da correria é difícil a gente encontrar tempo para se dedicar ao que mais importa. A gente acorda já pensando nas contas, no trabalho, nos compromissos, e quando percebe, o dia acabou e não sobrou nem alguns minutos para um momento de devocional, para alimentar o coração com a palavra de Deus. Pensando nisso, eu preparei algo muito especial para você. O devocional Minuto com Deus. O seu tempo é agora. É um e-book simples, acessível, que você pode ler no celular, no tablet ou no computador. Custa apenas R$ 9. Você recebe imediatamente no seu e-mail 365 mensagens, uma para cada dia do ano, para fortalecer a sua fé e trazer paz à sua mente. O link para você adquirir vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Pensa comigo, quantas vezes você já disse sim quando no fundo queria dizer não? No trabalho, quando te pedem uma tarefa que você não tem condições de assumir, mas aceita por medo de parecer desleixado. Na família, quando alguém exige mais do que você pode oferecer e você acaba se anulando para não gerar conflito. Nos relacionamentos, quando você engole situações que te machucam porque não tem coragem de colocar limites. Cada um desses momentos deixa marcas. E não são marcas pequenas. Elas corroem a sua confiança, desgastam a sua mente e tiram de você o respeito que deveria começar de dentro. E do outro lado, quantas vezes você já respondeu no impulso, bateu de frente em uma discussão e depois percebeu que só piorou a situação? É aquela sensação de eu tinha razão, mas no fim eu perdi a paz. Isso acontece porque muitas vezes a gente acredita que palavras resolvem tudo, quando na verdade o silêncio resolve mais do que 1000 justificativas. É claro que existem situações em que você precisa se posicionar. Mas se posicionar não é se explicar o tempo todo. Não é entrar em debate para mostrar que você sabe mais. Não é se desgastar para convencer quem não está disposto a ouvir. Se posicionar é falar na hora certa, com firmeza, sem rodeios e depois saber parar. O segredo está no equilíbrio. E eu sei, isso não é fácil. A gente vive em um mundo em que todo mundo fala, todo mundo opina, todo mundo cobra uma reação imediata. Mas você não precisa entrar nesse ritmo. Você pode escolher um caminho diferente. O caminho da clareza, da firmeza e da paz. Eu quero que você guarde essa mensagem dentro de você. A sua paz vale mais do que a necessidade de agradar todo mundo. Você não precisa se explicar o tempo todo.
Você não precisa reagir a tudo. Não precisa se desgastar para ser compreendido. O que você precisa é aprender a proteger sua mente como um lugar sagrado. Aprender a dizer não quando for preciso. A escolher o silêncio quando for mais sábio. A ser firme sem perder a doçura. A ser claro sem ser agressivo. E se alguém perguntar o que você decidiu hoje, que você possa responder: eu escolho a paz. Escreva isso aqui nos comentários. Declare isso como um compromisso para a sua vida. Eu escolho a paz. Assim você fortalece dentro de si mesmo essa decisão e ao mesmo tempo inspira outras pessoas que também precisam desse lembrete. Agora eu quero te deixar com a sugestão da oração do dia, para que você comece essa semana de um jeito diferente. Gratidão por esse dia, Deus. Gratidão por essa semana que está começando. Sou grato pelo ar que respiro, pelo pão que está sobre a mesa, pelo café que aquece as minhas manhãs, por mais simples que seja. Sou grato pela minha família, pelas pessoas que eu amo, pelos pequenos detalhes que me cercam e muitas vezes eu não percebo. Obrigado porque mesmo em meio às pressões, o Senhor me ensina a escolher a paz. Me ensina a usar o silêncio com sabedoria, a dizer não quando for necessário e a proteger a minha mente de tudo o que não me acrescenta. Que esta semana seja marcada por clareza, firmeza e serenidade. Amém. Que essa seja a sua declaração diária, que você comece cada manhã reconhecendo o que já tem e que escolha todos os dias proteger a sua paz. Você não está sozinho nessa caminhada. Esse canal é uma corrente de motivação e saúde mental. Com persistência, disciplina, amor e sabedoria, nós vamos conseguir avançar cada vez mais. Nós estamos crescendo juntos, dia após dia, fortalecendo mente e espírito. Vamos ler juntos a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 1, que diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Tem uma outra versão que diz: credes em Deus, credes também em mim. Receba essa palavra na sua mente, no seu coração e no seu espírito. E receba a paz de Deus que está repousando nesse momento sobre você e sobre a sua família. Amém? Você tem vivido com o coração perturbado? Você acorda de madrugada com a mente cheia de preocupações? Você passa o dia inteiro ansioso, pensando em tudo que pode dar errado? Você muitas vezes sente aquele aperto no peito, aquela angústia que parece não ter fim? Se a sua resposta é sim, então essa palavra é para você. Jesus disse assim: não se perturbe o vosso coração. Repare que isso não é uma sugestão, irmãos, é uma ordem. Jesus não está dizendo, seria bom se você não se preocupasse. Ele está ordenando, não perturbe o seu coração. E quando Jesus ordena algo, é porque é possível a gente obedecer. Ele nunca nos mandaria fazer algo que nós não podemos fazer. Isso significa que a preocupação, a ansiedade, o coração perturbado, não são coisas que simplesmente acontecem com você. São escolhas. Você pode não perceber, mas toda vez que você permite que a preocupação domine a sua mente, você está fazendo uma escolha. Você está escolhendo não confiar em Deus. Você está escolhendo carregar um fardo que Deus nunca te pediu para carregar. Romanos 14, verso 23, diz que tudo que não provém da fé é pecado. Se a fé é confiar em Deus, a preocupação é o oposto. Quando você se preocupa, é como se você estivesse dizendo assim: Deus, eu não confio que tu tens o controle. Mas presta atenção,
Eu não estou te condenando, eu estou te libertando. Quando você entende que a preocupação é uma escolha e muitas vezes também pode ser pecado, você entende que pode se arrepender e escolher fazer diferente. Você não foi criado para viver com o coração perturbado. Jesus estava falando essas palavras aos discípulos na última ceia, poucas horas antes dele ser crucificado. Ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que seria traído, preso, torturado e morto. E mesmo assim ele disse: não se perturbe o vosso coração. Jesus não estava negando a realidade. Ele estava nos ensinando que é possível ter paz, mesmo quando as circunstâncias são terríveis. E então ele dá o segredo: credes em Deus, crede também em mim. A solução para o coração perturbado é confiar. É acreditar que Deus está no controle, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. É descansar na soberania de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Mas como fazer isso na prática? Como parar de se preocupar? Deixa eu te mostrar o que a Bíblia ensina. Primeiro, você precisa guardar o seu coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Olha que palavra poderosa, irmãos. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração significa vigiar os seus pensamentos, porque tudo começa na mente. Antes de você sentir a ansiedade aí no peito, você teve um pensamento de preocupação na sua mente. Provérbios 23, versículo 7, Salomão escreveu o seguinte: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Você se torna aquilo que você pensa. Se você passa o dia todo pensando em problemas, em tragédias, em tudo que pode dar errado, você vai se tornar uma pessoa ansiosa, perturbada, sem paz. Mas se você disciplina sua mente para pensar nas promessas de Deus, na fidelidade dele, na bondade dele, você vai se tornar uma pessoa cheia de paz. Toda vez que vier um pensamento de preocupação, não deixe ele se instalar. Não fique ruminando esse pensamento. Resista desde o início. 1 Pedro capítulo 5, verso 9, diz para nós resistirmos, permanecendo firmes na fé. Resista ao primeiro pensamento de preocupação. Porque se você deixar entrar, ele vai chamar outros e logo a sua mente vai estar cheia de ansiedade. Segundo, você precisa lançar sobre Deus toda a sua ansiedade. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz isso: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Repara só, não diz para você gerenciar a ansiedade. Não diz para você controlar a ansiedade. Diz para você lançar sobre Deus. Isso é um ato de humildade. É reconhecer o seguinte: Deus, eu não consigo carregar isso. Eu não tenho forças. Eu preciso de Ti. Quando você reconhece, quando você faz isso, Deus assume o controle. Ele cuida, Ele resolve. Salmo 55, verso 22 diz assim, olha: entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Deus não vai deixar você cair, mas você precisa entregar de verdade, sabe? O problema é que muitas vezes nós dizemos que entregamos, mas continuamos carregando o fardo. Nós oramos, mas logo estamos preocupados de novo. Isso não é entregar, irmãos. Entregar é soltar de verdade. É confiar que Deus vai cuidar. É descansar.
com a certeza de que Ele está no controle. Terceira coisa, você precisa se lembrar das vezes que Deus já foi fiel com você. Quando a preocupação vier, olha para trás. Lembra das vezes que você achou que não ia conseguir, mas Deus te sustentou. Lembra de todas as vezes que você pensou que era o fim, mas Deus abriu um caminho. Quando você não tinha nada e Deus te deu a provisão, Deus te deu aquilo que você precisava. Se Deus foi fiel lá no passado, Ele vai ser fiel também no futuro. Ele não muda. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus que te ajudou antes vai te ajudar de novo. O Deus que te livrou antes vai te livrar de novo. Então, não deixe a preocupação apagar a memória da fidelidade de Deus. Quarto, você precisa crer que quando você ora, a resposta já está a caminho. No Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 24, Jesus disse o seguinte, palavras de Jesus, hein? Olha o que ele disse. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes será concedido. Aleluia. Irmãos, isso é fé. Não é esperar ver para crer. É crer antes de ver. Quando você ora por uma situação, não fique ansioso esperando a resposta. Apenas creia que Deus já ouviu, já está trabalhando, já está resolvendo. Pode ser que você não veja isso imediatamente, como a gente gostaria, né? Mas no tempo de Deus, a resposta vai se manifestar. E enquanto você espera, descanse, adore, não se perturbe, confie nele. E agora, deixa eu te falar sobre o que Jesus disse no versículo 27 desse mesmo capítulo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Jesus nos deixou a sua paz. Isso não é uma promessa para o futuro, é uma herança que já é nossa. A paz de Deus já está disponível para você agora. Apenas tome posse dela. Mas repara que Jesus diz assim, olha, não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende das circunstâncias. Quando tudo vai bem, você tem paz. Quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas começam a sair do controle, a paz vai embora. Mas a paz de Jesus não depende dos ventos favoráveis. É uma paz que funciona mesmo na tempestade. É a paz que permanece, sabe? Quando tudo parece não ter saída. Essa paz, ela vem do fato de você saber que Deus está no controle, irmãos. Filipenses capítulo 4, verso 7, fala sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento. Sabe o que significa isso? Que a paz de Deus não faz sentido para o mundo. As pessoas vão olhar para a sua situação e não vão entender como você pode estar em paz. Elas vão olhar e dizer assim, ué, mas ele não estava numa crise? A família dele não estava enfrentando aquela situação, aquela tempestade? Como que ele consegue manter essa paz? Você está em paz porque confia em Deus, porque sabe que Ele cuida de você e porque você já entregou tudo nas mãos dele. Amém? Então hoje eu quero te desafiar. Pare de perturbar o seu coração. Pare de se preocupar. Pare de carregar fardos que Deus nunca te pediu para carregar. Escolha confiar. Escolha descansar. Escolha a paz. E quando vier a tentação de se preocupar, lembra dessa palavra. Lembra que Jesus ordenou, não se perturbe o vosso coração. A preocupação não muda nada, ela só rouba a sua paz. Deus tem cuidado de você. A paz de Jesus já é sua.
você pode viver em paz. Não porque a sua vida é perfeita, mas porque o seu Deus é fiel. Não porque você não tenha problemas, mas porque você tem um Deus que é maior do que todos os seus problemas. A paz está em você, não porque você é forte, mas porque Deus é a sua força. Meu querido irmão, minha querida irmã, escreva aqui nos comentários isso, olha, eu escolho a paz de Deus. Faça essa declaração de fé. Eu escolho a paz de Deus. E se existe alguma situação específica que está perturbando você, alguma coisa que tem tirado a sua paz, que tem minado as suas forças, escreva essa situação aqui nos comentários, porque eu quero orar pela sua vida agora, nesse momento. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, isso não é por acaso, é porque Deus quer que você interceda por essa pessoa. Então escreva o nome dela aqui, porque quando você escreve o nome dela, essa pessoa passa a ser alvo de uma grande corrente de oração, de pessoas que vão orar pela vida dela. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, eu te agradeço porque Tu és o Deus da paz. Obrigado porque o Senhor não nos criou para viver perturbados, ansiosos e preocupados. O Senhor nos criou para vivermos em paz, descansando em Ti. Ó Deus, nos perdoa por cada um dos nossos pecados, pelas vezes em que escolhemos a preocupação em vez da confiança. Nos perdoa, Pai, pelas vezes em que perturbamos o nosso coração, em vez de descansar em Ti. Eu peço agora que o Senhor liberte cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Ó Deus, liberta ela da preocupação, da ansiedade, do coração perturbado. Que todas as pessoas que assistirem a essa palavra experimentem a paz que excede todo entendimento. Que elas aprendam a guardar o coração, a vigiar os pensamentos, a resistir às preocupações desde o início. Ó Deus, nos ajuda a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque nós cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajuda a lembrar da Tua fidelidade lá no passado e a crer que o Senhor também será fiel no futuro. Nos ajuda a descansar, ó Deus, na certeza de que quando oramos, a resposta já está a caminho. Que a paz de Jesus, que não depende das circunstâncias, encha o coração de cada um. Que essa irmã e esse irmão saiam dessa palavra aqui com o coração leve, com a mente tranquila, com a alma em paz, porque Tu és fiel e Tu tens o controle de todas as coisas. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Nova semana. Acorda para a vida. Você sabia que estar vivo é diferente de viver? Tem pessoas vivas, até mesmo com saúde, mas que não conseguem viver. Você está cansado de viver a mesma coisa todos os dias, toda semana? Parece que são sempre os mesmos problemas, as mesmas tarefas inacabadas, os mesmos ciclos que te drenam por dentro. Mas esta semana pode ser diferente. Não porque alguma coisa mágica vai acontecer, mas porque hoje você acordou. E não foi só da cama, algo dentro de você acordou também. E se você acredita nisso, escreve aqui nos comentários, eu acordei. Mas só você e Deus sabem o que essa frase realmente significa. Só vocês sabem o tempo que você perdeu se arrastando por dentro, se escondendo atrás de desculpas, fugindo daquilo que te assusta. Mas agora chegou o dia, chegou a hora de dizer chega, basta. Tem muita gente que olha para você, critica, julga, aponta o dedo, mas não tem coragem nenhuma de fazer o que você está tentando fazer. Eles não sabem das batalhas internas que você trava todo dia
para simplesmente continuar. Você já pensou em desistir. Já teve dias em que levantar da cama foi a sua maior vitória. Dias em que você estava cansado de tudo, dos outros, das cobranças, de você mesmo. Eu vou te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito. Você não é fraco porque sente vontade de parar. Você é forte porque continua, mesmo com essa vontade. Todo mundo quer te ver bem, mas poucos vão estar do seu lado quando você estiver no chão. E é por isso que a sua força não pode depender da aprovação de ninguém. Tem momentos da vida que você vai ser o único ser humano acreditando em você, e isso já é o bastante. Tem gente que está tão acostumada a se arrastar que já esqueceu como é andar com firmeza. Você acorda, vive no automático, faz o que tem que fazer, mas por dentro tem dias que você sente que já desistiu e só não contou para ninguém ainda. E eu não estou aqui para te passar a mão na cabeça. Você perdeu tempo sim, você empurrou coisa que não deveria ter empurrado. Você se traiu várias vezes. Algumas pessoas traíram aquelas que mais acreditavam nelas também. Você sabia o que tinha que fazer e mesmo assim escolheu o mais fácil. E agora está aí, com esse vazio que você tenta preencher com distração. E sabe o que é pior? Está esperando que a força de vontade volte. Mas a verdade é, a vida não vai esperar a sua disposição voltar. Ou você levanta agora, ou daqui a alguns anos vai estar lamentando por ter desperdiçado mais uma fase da sua vida. E não adianta culpar o passado, culpar os outros, culpar a sua história. Porque se for para continuar culpando tudo, então para de orar pedindo mudança. Deus não trabalha com quem se esconde. Deus levanta quem se entrega. Quem diz, eu estou cansado, mas eu vou. A vida não é justa, nunca foi. E por isso você tem que ir cansado mesmo. Você tem que ir com medo mesmo. Tem que acordar para a vida antes que a vida passe e você nem perceba. Talvez ninguém nunca vá reconhecer todo o seu esforço, todo o seu empenho. Infelizmente, isso é uma verdade. Talvez ninguém vá notar que você está lutando. Ninguém vai te aplaudir por escolher o silêncio quando podia gritar. Ninguém vai ver a força que você faz para não desmoronar na frente de todo mundo. Mas Deus viu. Ele viu quando você engoliu a raiva, quando você perdoou calado, quando você ficou em pé, mesmo tremendo por dentro. Ele viu quando todo mundo te achou forte. E só Ele sabia o quanto você estava por um filho. E é por isso que você ainda está aqui. Não é porque foi fácil, é porque você não parou. Você sabe mais do que ninguém que esse tipo de reconhecimento muitas vezes não vem para pessoas como você. E talvez você até sonhe com esse tipo de reconhecimento. Talvez você sonhe com alguém te dando um carinho nas costas e dizendo: você é o melhor. Obrigado por ter tentado. Você foi incrível. Você é muito esforçado, muito esforçada. Mas eu acho que chegou o momento, principalmente nessa semana, nesse novo tempo que está surgindo na sua vida, nessa nova oportunidade, chegou o momento de você acordar desse sonho e parar de desejar isso. E começar, ao invés de querer que alguém perceba o seu esforço, em tentar ser alguém melhor. Começar realmente a ser alguém melhor. Ser alguém diferente. Ser alguém que assume a responsabilidade pela própria vida. Parar de culpar os outros, parar de tentar achar um causador para os seus problemas e começar a ser a solução para eles. Começar a ser tudo aquilo que te disseram que você não conseguiria ser. Tudo aquilo que disseram que você não tinha jeito para fazer. Mas não faça isso para provar nada para ninguém, e sim para provar para você mesmo que você já não está mais no lugar de onde você saiu, que você já caminhou, que você
já lutou muito para estar aqui onde você está hoje. Acorda para a vida, porque a vida está passando e ela não vai parar esperando que você aprenda a viver. Você vai ter que aprender a viver enquanto vive, enquanto caminha. E é assim mesmo, tentativa e erro. Quem mais tenta é quem mais vai errar. Da mesma forma que quem mais queima a comida ao prepará-la é quem mais cozinha dentro de casa, é quem mais faz a comida. Quem mais está sujeito a arranhar o carro é quem mais dirige, e assim é a vida. Quem mais tenta é quem mais vai errar. Mas quem mais tenta tem mais chance de aprender com o próprio erro. E quem mais cai tem mais chance de se colocar de pé e de recomeçar. Acorda para a vida e comece a viver aquilo que você só promete a si mesmo que vai viver. Agora, eu vou te falar 4 ensinamentos que eu tenho colocado em prática na minha vida. 4 atitudes que parecem simples, mas que têm o poder de tirar a gente da rotina vazia, da mesmice emocional e colocar nossa vida no eixo. Vamos lá. Primeiro, silencie mais do que você reage. Porque nem tudo precisa de resposta. Tem momento que o silêncio é a maior prova de força que você pode dar. E eu estou aprendendo isso. Eu estou aprendendo a ficar calado quando eu sei que falar não vai resolver nada. Estou aprendendo a não explicar tudo, a não me defender o tempo todo. Porque tem coisa que não se responde com palavras, se responde com paz. Provérbios 17, verso 28 diz assim: até o tolo é considerado sábio se fica calado, e se não fala, é tido como alguém que tem entendimento. Saber calar é sabedoria, não porque você está se omitindo, mas porque você sabe que nem toda verdade precisa ser dita na hora da raiva. Tem silêncio que protege, que constrói. Tem silêncio que evita um arrependimento. Se você quer mudar a sua vida, comece dominando sua reação. Quem controla a própria resposta, controla o próprio destino. Segundo, pare de se justificar o tempo todo. Você não precisa mais explicar quem você é para todo mundo. Chega uma hora em que você percebe. Quem quer te entender, já entendeu. E quem não quer, nunca vai entender. Por mais que você tente. Provérbios 26, verso 4 diz: não responda ao tolo com a tolice dele, para que você não se iguale a ele. Tem gente que te provoca só para te ver descer de nível. E você perde energia tentando justificar o que sente, o que faz, o que escolheu. Mas amadurecer é entender que o seu caminho não precisa ser aprovado por ninguém. Você pode estar certo e ainda assim ser mal interpretado. E está tudo bem. A sua paz vale mais do que a necessidade de se explicar. Pare de buscar validação onde só existe julgamento e concentre-se em continuar, mesmo sem aplauso. Gente de verdade não precisa de plateia. Terceiro, não deixe o que é urgente roubar o que é importante. Tem coisa que grita, mas tem coisa que sussurra. E o problema é que a gente vive correndo atrás dos gritos e esquecendo dos sussurros. Provérbios 17, verso 24 está escrito: a pessoa sensata procura aprender, mas o tolo está satisfeito com a sua ignorância. É urgente responder mensagem, resolver um problema, pagar uma conta, mas é importante cuidar da saúde mental. É importante descansar, rir, dizer que ama, orar. É importante dar atenção para quem te ama de verdade. E isso tudo a gente vai deixando para depois. O urgente é barulhento, mas o importante é silencioso. E quando você acorda para isso, começa a perceber que é possível viver com mais propósito, com mais presença. Não é sobre abandonar os compromissos, é sobre aprender a priorizar o que constrói a sua paz. E o quarto,
Não terceirize a sua responsabilidade. Provérbios 16, verso 1 diz o seguinte: o ser humano pode fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Mas veja bem, isso não significa que você não tem responsabilidade nenhuma. Significa que você faz a sua parte e Deus faz a dele. Tem gente que vive jogando a culpa em todo mundo, na família, nas circunstâncias, no governo, no tempo, na vida. Mas a mudança começa quando você assume: eu errei, eu permiti, eu fiquei. E mais importante ainda, agora eu posso mudar. Porque enquanto você culpa o outro, você dá poder para ele. Mas quando você assume a responsabilidade pela sua história, pela sua vida, você retoma o controle. Você entende que não pode mudar o passado, mas pode mudar o rumo. E esse rumo começa com uma decisão: hoje. Essa vai ser uma semana diferente. Eu declaro isso em sua vida. Essa vai ser a sua melhor semana. Se você não escreveu lá no início, escreva aqui agora nos comentários: eu acordei. Porque você acordou para a vida e você não vai mais ficar adormecido. Se você me ouviu até aqui, é porque você gostou desse vídeo. Então deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, para não perder nenhum dos nossos momentos de sabedoria, motivação, fé e paz interior. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de refletirmos na Tua Palavra e de aprender contigo. Reconhecemos que Tu és o Deus soberano, que governa todas as coisas e que conhece os pensamentos mais profundos do nosso coração. Nós nos apresentamos diante de Ti com confiança, porque sabemos que Tu és um Deus que nos ama, um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Pai, prepara o nosso coração para esse momento. Prepara o nosso coração como um solo fértil, para que a semente que será lançada agora encontre espaço para crescer e dar frutos. Que toda distração, toda preocupação e toda ansiedade sejam removidas nesse momento. E que a nossa mente esteja totalmente focada em Ti. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Que essa mensagem provoque uma transformação real em nossa fé e na nossa caminhada. Renova a nossa mente, fortalece o nosso espírito e nos ensina a confiar mais em Ti. Que tudo que for aprendido nessa manhã nos aproxime do Senhor e nos faça crescer no conhecimento e na graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, o YouTube manda um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. E aqui nós postamos vídeos novos todos os dias. Tem vídeos inéditos aqui todos os dias. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso de várias maneiras, mas as principais: você pode se tornar membro do canal. É só você clicar aqui embaixo, seja membro, e você pode nos ajudar. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix.
que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Eu quero orar pela sua família, pela sua vida, pelo seu trabalho, por todas as áreas da sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus está comigo. Apenas isso. Deus está comigo. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Jó, no capítulo 3, apenas o versículo 25. Jó, capítulo 3, verso 25. Está escrito: O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Eu vou ler de novo. O que eu temia, ou seja, aquilo que eu tinha medo que acontecesse, veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Irmãos, a vida de Jó nos ensina muitas lições sobre sofrimento, sobre fé, sobre confiança em Deus. Mas esse versículo revela algo muito profundo sobre a natureza humana. Nós temos uma forte tendência a alimentar mais o medo do que a fé. Jó, segundo a palavra, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Ele também era um homem próspero. Mas antes dele ser provado, de acordo com a história que nós conhecemos, ele já alimentava o medo no seu coração. Ele tinha medo de perder aquilo que ele tinha conquistado. E esse medo, de alguma forma, tomou conta dos seus pensamentos. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Quantas vezes nós vivemos dominados por preocupações e receosos em relação ao futuro? O medo pode se tornar uma prisão invisível dentro de nós. Uma prisão que nos impede de desfrutar da paz e da alegria que Deus tem reservado para nós. O medo rouba a nossa energia, enfraquece a nossa fé e nos impede de viver plenamente a vontade do Senhor. O medo pode se manifestar de várias maneiras. Tem pessoas que têm medo do futuro, ou seja, a incerteza do amanhã, e isso pode levar à ansiedade e ao desespero. Pessoas que têm medo das perdas, seja de bens materiais, perda da saúde, perda de pessoas amadas. E esse medo da perda, nos faz viver inseguros o tempo todo. Tem pessoas que têm medo do fracasso. Muitas pessoas deixam de perseguir seus sonhos por medo do fracasso. E aí elas acabam nem tentando. Tem pessoas que têm medo de não serem aceitas do jeito que elas são. A gente passa a vida inteira, muitas vezes, buscando a aprovação dos outros, com medo de não sermos bons o bastante. E se a gente permitir que esses medos cresçam dentro de nós, eles podem nos paralisar espiritualmente. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina repetidamente a não ter medo. É interessante que a expressão não temas ou não tenha medo está contida na Bíblia 365 vezes. Isso não é coincidência. Sinal de que Deus quer que todos os dias nós
recebamos essa palavra no nosso coração. Não tenha medo. Uma expressão para cada dia do ano. Eu vou ler apenas algumas aqui, que falam sobre o medo. Isaías 41, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Outra passagem que eu quero mencionar que fala sobre o medo está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que nós devemos buscar então? Ser aperfeiçoados no amor. Quando estivermos vivendo, experimentando o perfeito amor de Deus, nós não teremos medo. Não teremos medo de nada dessas coisas que eu falei. Nem do futuro, nem das perdas, porque a nossa fé estará firmada em Cristo. Aleluia. Salmos 27, verso 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Tá vendo, irmãos? Quando Deus for a nossa luz, quando nós estivermos convictos de que a nossa salvação, a nossa esperança vem de Deus, nós não temeremos nada. Aleluia. Hoje, a palavra de Deus nos convida a substituir o medo pela fé. Pois quando nós descansamos no Senhor, nós podemos encontrar segurança. Eu quero que você declare isso com convicção. Eu substituo o medo pela fé. Eu lanço fora o medo e recebo a fé. A história de Jó nos mostra que, mesmo diante das piores adversidades, Deus continua no controle. Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, sua saúde. E ele chegou ao ponto de desejar não ter nascido. Quantas vezes eu e você passamos por dificuldades sem compreender o motivo? E aí nos sentimos aflitos, questionamos a Deus e nos perguntamos por que certas coisas acontecem com a gente. Mas a verdade é que Deus vê além daquilo que nós estamos vendo. Deus nunca perdeu o controle sobre a vida de Jó. Ele permitiu que certas coisas acontecessem, mas ele também colocou limites para o inimigo. Da mesma forma, acontece na nossa vida. Ou seja, nada ocorre sem a permissão de Deus. Esse problema aí que você está enfrentando é porque Deus permitiu. Significa que nós podemos descansar. Significa que nós podemos descansar, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida. O próprio Jesus nos anuncia na palavra sobre os desafios que vamos ter que enfrentar. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Durante a nossa vida, nós vamos enfrentar problemas. Nós vamos enfrentar enfermidades. Vamos passar por algum momento de crise, de escassez.
vamos ter que lidar com a morte. Muitas pessoas que você ama, você terá que se despedir delas em algum momento. Mas a nossa esperança não está apenas aqui neste mundo, nesta vida. Nós temos a certeza da vida eterna. Mas enquanto estivermos aqui, vamos passar por aflições. O fato de pertencermos a Deus, o fato de termos entregado a nossa vida a Cristo, não nos isenta das dificuldades. As aflições fazem parte da vida, mas a nossa vitória já está garantida. A vitória está garantida para aqueles que confiam no Senhor. O contrário do medo não é somente coragem, mas o contrário do medo é a fé. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, não importa quão turbulentas sejam as ondas, as tempestades ao nosso redor, nós podemos ter a certeza de que Deus está no barco conosco. Abraão teve fé e se tornou pai de uma grande nação, mesmo quando tudo parecia impossível. Moisés teve fé e liderou o povo de Israel na travessia do Mar Vermelho e conduziu o povo pelo deserto, sem recursos. Davi teve fé. Quando todo o exército tinha medo, Davi teve fé e por isso ele pôde vencer o gigante. Sabe o que essas histórias todas nos ensinam? Que aqueles que confiam em Deus não vivem guiados pelo medo, mas pela certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Por isso, nós precisamos nos perguntar: estamos cultivando a fé ou estamos alimentando o medo? Que eu e você sejamos como o salmista Davi, que declarou o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha o que Davi está dizendo: ainda que eu tenha que enfrentar a morte, eu não vou ter medo, porque tu, Senhor, estás comigo. Mas como superar o medo e fortalecer a fé? Se você quer vencer o medo e crescer na sua fé, eu vou te dar algumas dicas aqui, algumas atitudes que você deve ter, que podem te ajudar. A primeira atitude: busque a Deus todos os dias. A oração e a leitura da palavra fortalecem o nosso coração. E é para isso que esse canal aqui existe, para trazer uma porção da palavra até você todos os dias. Crie esse hábito de buscar a Deus todos os dias. Outra coisa importante: declare as promessas de Deus. Substitua os pensamentos de medo por declarações de fé. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É importante ouvir a palavra de Deus. O fato de ouvir a palavra de Deus alimenta e fortalece a nossa fé. Amém? Então, tenha esse hábito. Ainda que você não queira assistir a um vídeo, mas ouça a palavra de Deus. Outra coisa importante: caminhe com as pessoas certas. Caminhe com pessoas de fé. Ande com pessoas que te aproximem de Deus. Talvez você esteja andando com as pessoas erradas, com pessoas que têm te afastado dos caminhos do Senhor. Escolha bem as pessoas com quem você anda. Ah, pastor, mas tem pessoas que já fazem parte da minha vida. Ok, todos nós temos que lidar com pessoas de várias maneiras, pessoas de várias naturezas, personalidades, crenças diferentes.
mas você tem que colocar limites na influência que essa pessoa tem sobre a sua vida. Dê ouvidos a pessoas que têm vida com Deus, pessoas que têm oração na sua vida, pessoas que têm fé, pessoas que carregam consigo a presença do Espírito Santo. Outra coisa, lance sobre Deus as suas preocupações. Ele cuida de você. Relembre aquilo que Deus já fez. Quando nós paramos e olhamos para a nossa própria vida, você não precisa se basear somente em Abraão, em Davi, em José, em Josué. Olhe para a sua própria vida. Se você chegou até aqui, certamente você tem uma história para contar. Uma história de superação, uma história de fé, uma história que pode até inspirar outras pessoas. Relembre tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, na vida da sua família. Lembra quando você achou que era o fim? Quando você até pensou em desistir? Deus esteve com você naquele pior momento. E Ele conduziu você até hoje para que você se tornasse esse homem que você é, essa mulher que você é, esse jovem, essa jovem. Presta atenção, meu querido, minha querida. Deus não quer que nós vivamos presos pelo medo, reféns do medo. Ele deseja que nós avancemos com confiança, sabendo que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Lembra o que Jó disse no versículo que eu li? Aquilo que eu tinha receio me aconteceu. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Talvez tenha alguma situação na sua vida que tem te provocado medo. Talvez alguma circunstância. Talvez você tenha orado pela vida de uma pessoa e você teme que o pior aconteça, seja por um motivo de saúde, seja por causa de um relacionamento, seja por alguém que tem se desviado da fé, que tem andado com pessoas erradas, alguma pessoa da sua família que às vezes tem sido dominada pelos vícios, ou você mesmo, que pode não estar conseguindo vencer as tentações. Eu peço que você escreva aqui nos comentários: o Senhor está comigo. Deus está comigo. Eu não temerei. Escreva uma declaração de fé aqui nos comentários. E escreva o seu pedido de oração. Se você não quiser detalhar, porque eu sei que as pessoas muitas vezes não querem expor a sua vida aqui na internet, coloque apenas a área da sua vida que precisa do cuidado de Deus, do toque de milagre, de cura e de restauração do Senhor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, Pai. Te agradecemos pela Tua poderosa palavra. Tomamos posse de cada promessa que foi declarada aqui. Entregamos ao Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos. Sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas e que nada foge ao Teu controle. Nos perdoe por todas as vezes em que permitimos que o medo governe os nossos corações. Nos perdoe por nos esquecermos das Tuas promessas e por muitas vezes não confiarmos plenamente em Ti. Hoje, queremos depositar a nossa confiança na Tua fidelidade e no Teu amor,
que são inabaláveis. Senhor, se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, que está dominado pelo medo do futuro, pela insegurança, pela ansiedade, que o teu Espírito Santo traga paz e renove esse coração agora. Repreenda, Pai, toda inquietação nesse coração, toda dúvida. Coloca dentro dessa pessoa a certeza de que Tu és um Deus que nunca falha. Nós queremos viver pela fé e não pelo medo. Queremos aprender a descansar em Ti, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são desfavoráveis e difíceis. Ensina-nos a lembrar que, assim como o Senhor cuidou de Jó e restaurou a sua vida, o Senhor também pode cuidar de nós. Eu peço por aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquelas pessoas que enfrentam crises financeiras, conflitos familiares ou qualquer outro tipo de aflição. Estende a Tua mão poderosa e traga provisão, restauração e paz. Responda, meu Deus, a cada pedido de oração aqui, segundo a Tua vontade. Fortalece a nossa fé, para que nós possamos declarar como o salmista, em Salmo 56, verso 11, em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Nós caminharemos de cabeça erguida, porque sabemos que servimos a um Deus poderoso e amoroso, um Deus que nunca nos desampara. Entregamos a Ti a nossa vida, os nossos dias, nosso futuro, toda a obra das nossas mãos. Tira de nós todo o medo e nos enche com a Tua fé, com a Tua paz e com a Tua ousadia. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem abençoou a sua vida? Deus falou com você de alguma forma? Então compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder para tirar de nós todo medo e para nos encher de paz e de fé. Amém? Eu quero convidar você a adquirir o e-book Minuto com Deus, para você ter aí as mensagens Minuto com Deus no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. É só você clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado e adquirir o seu. Custa menos de R$10. Esse e-book, ele contém 365 mensagens para a sua edificação. Todos os dias, onde você estiver, você pode abrir o seu celular, o seu tablet, o seu computador e ler a mensagem do dia. Amém? Não deixe de fazer isso. Você estará abençoando o nosso ministério e estará sendo abençoado, porque você vai receber 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.